Os fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, retirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam e diziam: Este recebe os pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Qual é o homem entre vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai procurar a que se desgarrou até achá-la? E achando-a, não a põe sobre os seus ombros com alegria, e vindo para casa não chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim digo-vos, que haverá mais júbilo no céu por um pecador que faça penitência, do que por 99 justos que não necessitam de fazer penitência. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até encontrá-la, e encontrando-a não chama as suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim digo-vos, que haverá júbilo no céu entre os anjos de Deus, por um só pecador que faça penitência. Podem sentar-se. Estamos hoje no terceiro domingo depois de Pentecostes, segunda classe, sendo também dia de Santo Antônio, que é padroeiro, que é muito venerado na Europa, em particular em Portugal, porém não se faz memória dele hoje por causa do domingo. Amanhã, dia 14 de junho, é a festa de São Basílio Magno, bispo e doutor da Igreja, festa de terceira classe. Dia 15 é dia ferial, mas se faz a memória de São Guido e seus companheiros mártires. Dia 16, quarta-feira, é também ferial. Dia 17 é a festa de São Gregório Barbarigo, bispo e confessor, festa de terceira classe. Dia 18, sexta-feira, é a festa de Santo Efrem da Síria, diácono e doutor da Igreja, festa de terceira classe, fazendo-se também memória dos santos Marco e Marceliano, mártires. Dia 19, sábado, é a festa de Santa Juliana Falconieri, virgem, festa de terceira classe, com memória dos santos Gervásio e Protásio, mártires. O próximo domingo será o quarto domingo depois de Pentecostes. Como temos feito neste mês do Sagrado Coração, após a missa haverá exposição, canto da ladainha do Sagrado Coração e bênção do Santíssimo. Além disso, informo que nos próximos 2 domingos, seja o próximo e ainda o outro, não haverá missa no dia, missa às 5h30 da manhã, como ocorre no domingo, 2 missas, 5h30 e 8 horas. Só haverá a missa nos próximos 2 domingos, às 8 horas da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este terceiro domingo, depois de Pentecostes, ocorre, como sempre, 2 dias depois da festa do Sagrado Coração, e embora a festa do Sagrado Coração não tenha oitava, esse domingo ainda está no espírito da festa do Sagrado Coração, que foi na sexta-feira passada. E, como dizia o Cardeal Pio, o Sagrado Coração, a devoção ao Sagrado Coração é a quinta essência do cristianismo. Ou seja, onde o cristianismo se mostra de uma maneira mais forte, porque todas as falsas religiões que têm falsos deuses não são capazes de cultuar o verdadeiro Deus, nem muito menos de amar o verdadeiro Deus, é claro. Mas a religião católica, a religião judaica, que foi a religião provisória,
até a vinda de nosso Senhor, tinha condições de conhecer a nosso Senhor, a Deus, pelo menos algo. Inegavelmente, já que era uma religião revelada, mas não tinha grandes condições de amar a Deus. Deus não tinha revelado ainda a sua vida íntima de uma maneira mais clara, como revelou com o advento do cristianismo, que foi, uma das primeiras coisas foi a Trindade, cuja festa nós celebramos faz pouco. Então, só com a vida de nosso Senhor, com o seu sacrifício por nós, é que nós podemos conhecer o amor de Deus por nós. E por isso, a devoção ao Sagrado Coração é a quintessência do cristianismo. E nesse terceiro domingo, depois de Pentecostes, nós temos duas parábolas de Nosso Senhor que falam exatamente disto. Ou seja, esses dois polos, o amor de Deus de um lado e os pecadores do outro. Nós temos a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. A ovelha perdida e a dracma perdida são os pecadores, claro. E a mulher que procura a dracma perdida e o pastor que vai em busca das ovelhas simbolizam ali nosso Senhor, Deus que procura a alma pecadora. Notem bem que a primeira é mais representativa ainda, porque se diz que ele deixa 99 ovelhas e vai procurar a que se desgarrou. Mostrando assim toda a solicitude, tudo que nosso Senhor faz para tentar recuperar um pecador que se desviou. E também, bem como a alegria que faz a mulher quando encontra a dracma perdida. Chama as vizinhas para comemorar, porque achou a dracma perdida. Então, este achamento causa uma tal alegria em Deus. Então, pode-se então se levantar uma objeção, mas se o pecado é algo tão... Os pecadores fazem tão mal, inclusive vão diretamente contra Deus, muitas vezes. Às vezes é por fraqueza, por falta de caráter, por leviandade, mas às vezes é por malícia, às vezes por uma malícia bem pronunciada, às vezes com uma ousadia impressionante. Esses pecadores que cometem tais coisas abomináveis não são como podem ser amados por Deus. E a resposta nos é dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho que distingue o pecador do pecado. Deus ama os pecadores, sim, mas não ama o pecado deles. Porque é a condição humana da qual Deus teve compaixão. Condição humana que faz com que o ser humano não decida sua vida em um só ato. Os anjos decidiram seu destino, sua vida, em um só ato. Uma parte rejeitou, outra parte aceitou. Os que aceitaram foram confirmados em graça e entraram na visão beatífica. Os que não aceitaram foram precipitados eternamente no inferno, de onde não sairão nunca mais. Foi um ato definitivo. E foi um só ato. Mas no caso dos homens, eles são diferentes. Devido a ser menos elevados por natureza, a vida deles se decide em muitos atos que se desdobram num período de tempo. Porém, quando apareceu o primeiro homem, o primeiro casal no caso, Deus deu um preceito para eles que decidiria a sorte deles, porque elevou aquele casal à graça sobrenatural, mas lhes deu um preceito que implicava fé na palavra de Deus, e eles rejeitaram. Rejeitando assim, transmitiram para a sua descendência aquela graça, aquela carência
a perda da graça sobrenatural, e não só isso, mas de todos os dons que acompanhavam e facilitavam muito o cumprimento da vontade de Deus. E Deus não tinha nenhuma obrigação, é claro, de suprir a isto. Em Adão estava ali toda a humanidade, a responsabilidade era dele, e ele perdeu para si e para os seus descendentes. Então, nós tivemos a primeira gratuidade do amor de Deus, que foi a criação do homem, e criado muito bem, no lugar muito bom e com todas as condições. Depois houve a traição, e então houve a segunda gratuidade de Deus, mais elevada ainda, mais incompreensível ainda, que foi a redenção. Porque Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar. Finalmente, depois de tudo isto, os homens, mesmo redimidos, continuam, muitas vezes, numa vida de pecado. Deixam a Nosso Senhor e seguem uma vida de pecado, individualmente e pior, atualmente, socialmente. Porque desde 500 anos para cá nós vivemos uma época, uma era de apostasia, uma era em que a sociedade como todo se volta contra Deus, deixa a verdadeira religião e descamba por caminhos errados, muito variados, cada um pior do que o outro, mas tendo em comum isto, ou seja, a rejeição da verdadeira religião, a rejeição da redenção trazida por Nosso Senhor, e voltando-se para colocar o homem como centro. Então, isso faz com que as coisas piorem muito, porque antes havia pecadores, sempre houve, mas hoje há sociedades, o gênero humano como um todo vai sendo levado nisso. Por quê? Porque a caridade esfriou. Então Deus busca aqueles que ele quer salvar, e busca cada alma com suas graças, que são variadas para cada um, mas de um modo geral busca todos. Sim, todos podem se salvar, se corresponderem, se deixarem sua vida desviada. Então, essa é a terceira gratuidade, mesmo depois da redenção e dos que, mesmo tendo sido redimidos, voltam as costas a seu Deus e Salvador. Nosso Senhor busca essas almas para salvá-las. Porque Ele sabe muito mais do que nós qual o valor de uma alma. Esse é uma insensatez impressionante que ocorre com o ser humano pecador. Parece um pouco com a insensatez, entre aspas, porque claro, não é uma insensatez, mas é algo que ocorre assim, que ocorre com os animais na época do cio, na época da reprodução, do acasalamento, melhor dizendo. Porque muitos deles perdem a noção da sua segurança individual. Eles entram em combates, eles entram numa falta de atenção impressionante, que levam muitas vezes a eles perderem a vida por causa disso. Só que isso é algo evidentemente inconsciente e é algo que tem uma finalidade, ou seja, a manutenção da espécie. Então tudo aquilo é feito para que finalmente a fêmea possa depois dar à luz a vários filhotes e continuar a espécie. Por isso, há todo aquele comportamento diferente em tantas espécies, como por exemplo nos cachorros, que nessa época os pobrezinhos são muito atropelados, porque perdem a noção e saem atrás das cadelas e é toda aquela confusão, mas aquilo só na época determinada. Depois para tudo. E a fêmea vai criar seus filhos, ou seja, tudo é feito com uma finalidade ali, para a manutenção da espécie. Mas no caso do ser humano é impressionante. Ele tem consciência, por causa de sua alma ele tem raciocínio, ele tem todas as condições de decidir, e ele trai a Nosso Senhor. Ele esquece completamente o valor de sua alma, se voltando
quase completamente para o seu corpo, que é o elemento menos importante, é o elemento que faz parte da natureza humana, mas é menos importante. Todo o valor dele está em ser subordinado à alma. Todo o valor do corpo está em ser instrumento para a alma se aproximar de Deus. Mas não. É colocado em primeiro lugar o corpo. E com isso, o ser humano esquece o valor de sua alma. Então temos que lembrar um pouco, pelo menos, para que se dê em conta do valor de nossa alma. Se Deus fez tudo para nos salvar e continua fazendo, é porque também nossa alma tem valor. E grande valor. E por isso é uma coisa terrível quando a alma se perde. É uma coisa muito elevada quando a alma se salva, mas é uma coisa muito terrível quando a alma se perde. Por quê? Porque quando falamos de almas espirituais. E, portanto, falamos de almas que transcendem a linha do tempo e entram na eternidade. E, portanto, se elas se perdem na eternidade, se perdem de maneira definitiva. E se ganham o céu, sim também ganham de maneira definitiva e de maneira eterna. Então, a primeira maneira que podemos ter para discernir o valor de uma alma é intrinsecamente. A alma, ela é, por sua própria feitura, ela é uma criatura, sim, porém, ela é uma criatura de Deus. Notem bem, apesar de todos os desvios hoje da arte, há algumas obras, há muitas, do passado, que são verdadeiras obras-primas e que valem uma fortuna, uma fábula. Há anos atrás, não tem muito tempo, descobriram por acaso num sótão lá na Europa, descobriram uma obra, um quadro lá abandonado, empoeirado, e depois começaram a desconfiar, essa gente sabe como é, lá tem muita gente que é especialista nisso, e começaram a investigar, até que descobriram que era uma obra de um grande gênio italiano do século XVII. E essa obra foi avaliada, segundo me disseram, em 800 milhões de reais. Estava lá abandonada há mais de 100 anos. Mas quando descobriram que o autor era aquele, Caravaggio, então tudo mudou. Uma fortuna, uma fábula que valia aquele quadro. Por quê? Por causa do autor. O autor era aquele famoso pintor italiano do século XVII. Então valia uma fortuna. Se fosse outro qualquer, não valia grande coisa, ia até para o lixo. Mas porque era, e se descobria pelos traços da obra. Os especialistas têm isso, eles vão, os peritos, eles vão, a técnica de sombras, disso, daquilo, eles descobrem que é o autor, aqui não é uma falsificação, e que é um autor célebre, comparado com outras obras dele. Enfim, eis aí, vale muitíssimo por causa do autor. Assim também, nossa alma vale muitíssimo, não por causa de nós, mas por causa do autor que é Deus. É muito mais do que qualquer pintor, escultor, qualquer um desses. Incomparavelmente. Ele é o autor da própria vida. Ele é o ser subsistente, ele é o ser perfeito e ele nos criou. Nós somos criaturas dele. Então, por aí, já tiramos primeiro o valor da nossa alma. Depois, para nós em especial, a utilidade da alma. Nós vivemos hoje na época das utilidades. Na época dos instrumentos que servem para isso ou para aquilo. Hoje unificados nessa caixinha que todo mundo carrega no bolso. Porque primeiro foram as utilidades, foram inventando bússola, relógio, lanterna, e outras coisas, rádio e por aí vai, e televisão, um monte de utilidades, a época do consumo. Depois isso foi tudo sendo resumido nessa caixinha que faz quase tudo. Então, pois bem, muito mais útil do que isso que está no nosso bolso ou na palma da mão, é a nossa alma. Porque através dela, nos tornamos capazes de amar a Deus. É claro que ela sozinha não pode, é preciso a graça sobrenatural. Mas se não houver o receptáculo, não há a graça. Quem recebe é a alma. Os animais
irracionais não podem receber a graça santificante, é claro. Porque eles, embora tenham uma alma, sim, mas essa alma não é espiritual. Nossa alma, sim, é espiritual, criada diretamente por Deus e, portanto, tem condições, sobrevive ao corpo e tem condições de receber a graça santificante. E assim nós temos condições de amar a Deus, de servir a Deus, temos condições de entrar no céu, de obter uma eternidade de felicidade por causa desse instrumento que nós temos precioso, que é a alma. E, finalmente, ela é uma raridade, pelo menos para nós. Por quê? Porque nós só temos uma. Não temos duas nem três. E não só temos uma, mas só temos uma para uma vida. Essas falsidades que inventam por aí de almas que passam para isso, para aquilo outro, vão trocando de corpo como se fosse de roupa, nada disso. Temos uma só vida e nessa única vida se decidirá nossa eternidade. Como diz São Pedro, nosso primeiro Papa, fostes remidos pelo sangue de Cristo, não com ouro e prata. Isso valeu nossa alma. O sangue de nosso Senhor não foi ouro e prata. Ouro e prata são coisas perecíveis, mas o sangue de nosso Senhor é imperecível. Então, cuidemos dela. Ao invés de cuidar tanto do corpo, como ocorre hoje, nós vivemos uma época em que se chega ao máximo nisso. Basta ver a epidemia de academias que existe aí. Quando eu era novo, praticamente não existia, ou muito pouco. Hoje é uma epidemia e, infelizmente, o Brasil parece que é o campeão mundial nisso. Então, uma quantidade de coisas que inventam e, sem falar nas vaidades, nas modas, nos cosméticos, nos quais também o Brasil é um dos campeões. Enfim, tudo para valorizar o corpo. Mas quem é sempre uma balança. Se você valoriza muito o corpo, a alma é esquecida, e vice-versa. Então temos que fazer o oposto. Porque o nosso corpo, sim, pode entrar no céu, na ressurreição dos mortos. Mas ele vai entrar amarrado atrás da alma, digamos assim. É a alma que vai entrar primeiro. Depois é que o corpo entra, se a alma acertar o caminho. Então temos que cuidar da alma primeiro. Primeiro, instruindo-a com verdades. Alguém que se cansa do seu catecismo não anda bem. Porque o catecismo é uma fonte que não tem mais fim de ensinamentos. Nós podemos sempre avançar. Nosso primeiro livro deve ser este, que podemos depois conseguir com outros. Nós sabemos que há o segundo catecismo, que é pequeno, o primeiro, que é bem pequeno, o terceiro, que é maior, de São Pio X, mas depois há o catecismo romano também, que é muito bom, muito melhor, muito mais amplo. E, aliando isso à Sagrada Escritura, claro, que é a fonte da revelação, e bons livros. Então a instrução é necessária. Primeira coisa é esta. Mas depois nós temos que fortalecer nossa alma. Como? A vida de sacrifício. É diferente do corpo. O corpo se fortalece com muito alimento. Mas mesmo quando tem alimento demais, o corpo acaba se sentindo mal. Mesmo o corpo. No caso da alma, é diferente. A alma se fortalece se aproximando de nosso Senhor, através da graça de Deus. E a alma também pode se nutrir, justamente, sobretudo, pela Eucaristia. A frequência dos sacramentos em geral, particularmente a Eucaristia, que é a nutrição da alma. Na Eucaristia ocorre essa assimilação de nossa alma a Deus, que é o processo contrário da assimilação dos alimentos ao nosso corpo. Pela Eucaristia nós somos assimilados a Deus. Nosso Senhor é que nos assimila. Nós o recebemos e Ele nos assimila. Então, grande seriedade e dedicação
à Eucaristia, ao recebimento da Eucaristia, à ação de graças depois da Eucaristia, para que nós possamos fortalecer cada vez mais nossa alma, porque na nossa alma está nosso destino eterno. Ali tudo se decidirá. E se conta uma história, um pouco uma anedota, de um adivinho lá em Atenas, na Grécia Antiga. Um adivinho, um sujeito meio espertalhão, que ganhava dinheiro e tinha muitos louvores porque acertava o destino das pessoas, ou dizia o que ia acontecer com a pessoa, coisa parecida. Então apareceu outro espertalhão, ou pelo menos que pensava que era mais esperto do que o adivinho, e resolveu pregar uma peça no adivinho. Ele pensou consigo, eu vou levar um passarinho na minha mão, fechado na mão, um punho. E aí eu vou perguntar a ele, esse passarinho está morto ou está vivo? Se ele disser que está morto, eu abro a mão, o passarinho sai voando. Se ele disser que está vivo, eu estou aqui com o meu polegar na cabeça dele e mato o passarinho. E aí abro ele morto e pronto, ele vai ser envergonhado lá no meio da multidão. Então ele fez isso, se aproximou lá do adivinho, lá no aerópago lá de Atenas, e perguntou a ele, eu estou com um passarinho aqui na mão fechada, esse passarinho está vivo ou morto? E o adivinho percebeu a esperteza do homem, era mais esperto ainda do que o homem, e disse, ele será como você quiser, vivo se você quiser vivo, e morto se você quiser morto. E todo mundo aplaudiu, porque aí ele ficou sem saber o que ele fazia. Então, nossa alma está nas nossas mãos. Se nós a quisermos viva, ela estará viva. E se nós a quisermos morta, ela estará morta. Cabe a nós corresponder. Essa é a nossa grande capacidade. Corresponder à graça de Deus. Nós não temos capacidade de nos salvar, mas temos capacidade de corresponder à graça de Deus. Agora, essa é a nossa grande capacidade, mas é também o nosso grande drama. Então, pelo menos, tenhamos capacidade e vergonha na cara de rezar e pedir a Nosso Senhor que nos torne capazes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.